Boa noite, pessoal. Olha eu aqui de novo para desabafar, para falar com vocês. Eu tô muito triste ainda. Eu acho que vai durar muito tempo nessa tristeza, vai ficar muito tempo, porque o meu filho e eu, Rafael e eu, né, que ele disse que eu não sou a mãe dele, mas eu sou a mãe dele. Eu que cuidei, eu que me dediquei, mas é impossível, gente, em quase 18 anos de convivência, a gente não desgrudava, a gente vivia juntos, para todo lado que eu ia eu levava, para curso, para congresso, para o trabalho, para a rua, para brincar. Todo o tempo livre que eu tinha, a gente ia brincar, eu levava ele para brincar nos parques daqui de Salvador, principalmente no Campo Grande e no Pelourinho, que era o lugar que a gente gostava. Tenho tudo registrado, muitos filminhos, muitas fotos. Então é impossível, impossível, gente. Mesmo com briga, com nome, com xingamento, com ele saiu, tem esse tempo todo, não conversou comigo nunca mais. Olha o tamanho do ódio desse menino por mim, né? Ele não fala comigo desde que saiu, mais de um mês. Quer dizer, ele saiu mesmo para nunca mais, que nunca mais vai voltar, nunca mais vai querer ver minha cara. E isso dói. Eu até fiz um textinho aqui para eu poder não estar me falando, me repetindo, né? E é isso que eu tô falando mesmo. Não dá nem para ler nada, porque é a emoção mesmo que vem e que eu falo. Eu tô tentando me erguer, tentando. Não consigo sair, não consigo comer direito ainda, porque o que eu sinto é um luto, é como se ele saiu vivo daqui, mas para mim foi como se fosse um enterro, um luto, uma morte. Eu tô sentindo as mesmas dores que eu senti quando a minha mãe faleceu, o luto da minha mãe. É um luto de morte, de alguém que foi embora para nunca mais voltar. Quer dizer, a frieza dele é tão grande, né? Eu não procuro porque não vai adiantar, né? E eu decidi que eu não vou procurar porque não foi a primeira vez que ele saiu de casa, não foi a primeira vez que ele falou o que ele falou comigo, né? Então eu não vou procurar. Mas eu tô aberta, se ele voltar, se ele precisar de mim para o que for, eu sou mãe e eu vou, dentro das minhas possibilidades, suprir as necessidades dele. Independente de onde ele esteja, eu não sei o que tá acontecendo com ele. Não sei nada, não sei nada, não sei nada. Ele não fala nada, eu não vejo nada dele na internet. Me bloqueou de tudo. Quer dizer, ele não ele me bloqueou, depois desbloqueou. Eu consigo ver o Instagram dele, ele abriu para mim o Instagram e o WhatsApp, mas ele não publica nada para que eu veja. Ele bloqueou tudo assim para eu não ver. Não sei nada, não sei nada. Não conversa, não fala, não mostra nada, não sei nada dele. Se bem que ele vai fazer 18 anos agora, mas ele é menor ainda. Ele vai fazer 18 anos em maio. Eu só sei que ele passou direto nas provas no ano, porque eu tenho acesso ao boletim dele, né, na internet. Baixou o aplicativo aqui no meu celular, eu consigo ver, eu consigo pelo menos acompanhar isso. Já tá de férias, passou direto. Ele é muito estudioso, ele procura logo fazer a média dele antes do fim do ano para ele ficar tranquilo no final. E eu tô aqui tentando sobreviver mesmo, porque tem hora que eu penso, gente, que a fraqueza que tá me acometendo, parece que é assim, que eu não vou ficar muito tempo, sabe? E eu não tenho ninguém para conversar. É, eu tava fazendo tratamento com psiquiatra, né? Quando esse negócio tudo aconteceu, começou a acontecer. Tô tomando a medicação ainda, porque ele me deu muitas receitas, né? Eu compro, eu tô tomando, mas não voltei mais. Não voltei mais ao psiquiatra, não consigo marcar para psicólogo. O Plancev tá difícil de marcar a consulta com psicólogo, eu não consegui ainda. Eu precisava de um psicólogo mesmo para poder conversar, desabafar. Quem está sendo meu psicólogo são vocês. Vocês estão sendo os meus psicólogos. Vocês que estão me ouvindo.
dá uma resposta, né? Me fala uma palavra de carinho, de conforto, de apoio. Se não fosse isso, eu nem sei, porque tá doendo demais. Tá doendo demais a ingratidão de você se dedicar 18 anos a uma pessoa, 18 anos, né? Tomei conta, cuidei. E o pior de tudo é que tem gente que não acredita, tem gente que pensa que eu que fiz o mal para ele. Tem pessoa, mas por que esse menino tá desse jeito? Você deve ter, eu não fiz nada, o que eu fiz foi dar liberdade e tentar. Eu dava liberdade vigiada, né? Ele sempre foi livre. Meus filhos foram criados livres, faziam o que queria. A minha filha mesmo quis estudar, o que ela quis estudar, o que é que você quer fazer, tal, faça. Eu nunca proibi, nunca orientei para fazer outras coisas que eu quisesse. É tudo da vontade deles. Mas tem que ter disciplina. Então, quando eu buscava, depois que esse rapaz entrou na vida da gente, esse Milton entrou na minha vida, foi que esse menino começou a ficar nessa rebeldia, sem me obedecer, dizia que eu não mandava mais na vida dele, que não ia mais me obedecer. Porque antes era tranquilo, antes a gente vivia em paz, vivia de boa, brigava, a gente brigava dentro de casa por conta das coisas cotidianas, mas depois ele ficava zangado, eu dizia, eu não aceito brigar com o filho, eu nunca gostei. A gente briga, a raiva é naquela hora, depois vamos ficar de bem, aí ficar de boa. Ele falava assim, não sei como é que você consegue, você briga e depois quer ficar na boa. Eu digo, mas família é desse jeito, a gente briga, a gente discute, entra no acordo e acaba. Eu sempre criei meus filhos desse jeito. Mas depois que esse Milton entrou na nossa vida, esse menino ficou, é como eu falei no outro vídeo, né? Ficou incontrolável, eu não consegui, ficou igual um carro desgovernado. Um carro desgovernado é a palavra, como se tivesse perdido o freio assim, na ribanceira, porque eu não conseguia controlar, e eu pedia socorro, fui para a DECA, fui para o Conselho Tutelar, ninguém nunca resolveu nada. A única coisa, eu repito, que falavam é que o menor é que tem que ser protegido. Se ele não estava machucado, não tava ferido, então tinha que ser protegido ele. Então, eu que comecei a procurar ajuda, acabei saindo errada, como errada. Mas o que eu quero falar aqui é isso, é a dor, sabe? A dor da saudade, a dor da falta, a dor de ficar sozinha. Saio pro trabalho, volto a casa quieta, sem nada. Eu tô aqui no quarto dele. Não tenho com quem conversar, fico assistindo televisão o tempo todo. Televisão e celular e leitura. Pego o livro para ler, não consigo me concentrar para ler. E fica difícil. Eu só quero que vocês me compreendam. Eu vou melhorar. Tô aqui aguardando esse chamado do Ministério Público para ver o que é que vai acontecer, né? Porque diz que ainda vai ter uma audiência com o juiz para ver, para passar a guarda lá para ele. Ele tá lá. E eu não sei como é que vai ser. O meu receio é que, como tudo se voltou contra mim, né? Eu não sei o que vai acontecer. Não sei, não faço ideia. Também não diz que eu tenho que me defender, mas eu não vou me defender com nada. Vai ser a palavra dele contra mim, então não vai adiantar, né? Se diz que o menor é que resolve a vida, quem dá a última palavra é o menor, então eu não posso fazer nada. Mas eu só tô aqui falando com vocês, uma coisa que eu não vou parar nunca de falar, minha gente. Sabe por que eu tô aguentando isso aqui tudo? É porque eu estudei muito isso, sabe? Minha vida toda foi me especializando em psicopedagogia, em psicanálise, a partir do curso de pedagogia que eu fiz. Aí eu quis fazer as minhas especializações, tudo voltada para a mente humana, né? Para o comportamento, de aprendizagem, de comportamento, neuropedagogia, psicopedagogia e psicanálise clínica. Eu acho que aí eu fico buscando, né, as respostas nesses tratados aí que eu estudei, Freud. Aí eu acho que é isso que está ainda me alimentando, me alimentando não, me fortalecendo. Acho que eu não pirei ainda por isso, porque eu sei que tudo isso é fase. Rafael está numa fase difícil, que é da adolescência, né? Tá buscando a identidade dele, firmar como gente, como ser humano, como adulto. E ele recebeu essa referência desse rapaz. E o pior de tudo é que eu não sei o que acontece, né? Eu não sei, ele não me procura, não fala nada comigo. Mas tá tudo certo, né? Eu espero que ele esteja bem. E eu vou ficar bem também. Com fé em Deus eu vou ficar bem, gente.
porque todo mundo que me conhece, todas as pessoas que me viram com o Rafael, viram o tratamento que eu dava para ele, viram o cuidado que eu tinha com ele. Uma criança saudável, limpa, um pré-adolescente cheio de sonhos, inteligentíssimo, me dava aula direto, falava de universo, sabia o mapa mundo inteiro de cor, quando falava tal, qualquer país ele dizia, sabia onde era, pegava o mapa e mostrava. Muito inteligente, porque eu dei muito incentivo, eu estimulei demais desde pequena, minha casa é cheia de livros, eu tenho livros para uma biblioteca. E a gente sempre pesquisando, desde pequenininho, sempre eu motivando ele a gostar de leitura. Muitos livros, aqui mesmo tem um monte de livros. Eu comprava livro para ele ler, para ele aprender. Para ele ficar inteirado, né, das coisas. Um dos últimos livros que eu comprei para ele foi O Poder da Persuasão. Ele leu esse livro e ele disse para mim que usava isso direto comigo e com outras pessoas também. Eu nem li, eu peguei o livro para ler, eu nem tenho coragem de ler para não descobrir muita coisa, mas está tudo certo. Eu só quero que ele seja feliz, que ele esteja bem, saudável, né? Que ele se transforme num homem maravilhoso, que ele possa ser um profissional. Isso eu dizia para ele, você tem que ter uma profissão, Rafa, para você não depender de ninguém no futuro. Porque a melhor coisa é você ter um ofício, uma profissão. Depois você pensa em faculdade, pensa em outras coisas. Eu brincava com ele que ele ia ser o chefe da NASA. A gente fazia umas brincadeiras aqui. E é isso que eu quero que ele cresça, assim como a minha filha. Minha filha já está bem, está estabilizada, graças a Deus. Espero que ela continue estudando também. Eu não paro de estudar, continuo estudando. Estou sempre procurando uma coisa para fazer. E acho que eu não fizesse isso, eu já tinha pirado também, né? Porque a pessoa ficar aqui do jeito que eu tô agora, né? Desesperada, assim, inconformada. A verdade é isso, eu estou inconformada porque como que eu deixei uma pessoa invadir a minha casa, né? Invadir a minha casa, entrou sorrateiramente. Ele chegou a me ameaçar aqui dentro de casa de tomar. Rafael falou e ele cumpriu. Não é? Eu não sei o que é que ele tem dito lá para o povo. Ele disse. E ele só conseguiu também porque Rafael quis, né? Rafael disse, eu quero morar com ele mesmo. Ele dizia direto isso comigo. E eu peço a vocês, gente, não dê oportunidade a estranhos entrarem na casa de vocês, se dizendo amigo, dizendo que está ajudando, que vai ajudar, que só quer o bem, que só quer o melhor para a família, que se sente da família. Ele falava assim, vocês são como a minha família. E fez esse bote, né? Jogou esse bote. Foi uma serpente, né? Me viu vulnerável, mulher sozinha. Porque no dia que ele estava aqui, que eu mandava, vai embora. Depois que eu disse a ele que eu não queria mais, né? Ele insistiu em vir. Aí eu, vai embora, você não é mais bem-vindo daquele, eu não vou parar de vir, não vou deixar. E se eu quiser entrar na justiça, eu tomo ele. E realmente, né? Ele conseguiu o intento dele com presentes, com passeios. Eu não sei nem o que, porque todas as outras coisas que dava era eu. Roupa, tudo. O suplemento de Rafael, todos, até agora ele saiu, mas eu levei tudo, o material escolar dele, eu fiz todo, dei tudo para ele. Também porque me orientaram a fazer isso, né? Por conta de que ele é de menor ainda e não tem nada ainda documentado de que ele é responsabilidade dele. Então, o que eu queria falar era isso. Não confie, gente. Não confie em ninguém. Eu tô acabada, né? Eu olho pra minha cara assim, eu nem me reconheço mais. Eu não era assim, não. Feia desse jeito, não, gente. Eu tô acabada porque eu só choro. Só choro porque eu fico pensando, minha vida tava tão boa com o Rafael. Tão boa. Ele se dava bem com a irmã. Passava férias com a irmã. Agora se voltou contra a irmã, se voltou contra mim, tudo por causa de uma pessoa que eu confiei na minha casa. Não confie em ninguém na casa de vocês, porque eu, depois de 59 anos, eu aprendi isso. Eu sempre fui passada para trás. O pessoal virava e mexia, me passava a perna, e eu
Nunca mudei essa natureza de sempre acolher, de sempre confiar, de sempre acreditar. Agora, depois desse baque, desse tombo, desse golpe terrível, que foi na minha família, na minha alma, é que eu vi que a gente não deve confiar em ninguém, ninguém, ninguém. Por mais misericordioso que pareça ser, bondoso, carinhoso, atencioso, não confia, gente, não confia. Não confia. Eu vou bater nessa tecla até o dia da minha morte para vocês não confiarem, porque eu fiz isso e eu perdi o único filho que eu tinha comigo, né? Porque a minha filha estava lá, já foi embora, está independente. E ele arrancou o Rafael de mim. Vai saber o que é que ele fez para conseguir isso, né? Porque esse menino ficou como se, eu não sei. Ajuda também a natureza, né? A personalidade também. Mas ele, o que eu fico achando estranho é que ele não era dessa maneira, não. Ele ficou. Ou, depois que cresceu, né? A personalidade aflorou. E ele, realmente, como ele diz, eu não era a mãe dele, não sou a mãe dele, que não me considerava. Começou a me xingar de nomes terríveis, que eu não repetiria de jeito nenhum as palavras de baixo calão que ele falou comigo. Que eu espero que um dia ele reveja, ele reflita e ele veja que tudo que ele falou, porque antes ele dizia que eu era a melhor pessoa do mundo, que nunca vi uma pessoa tão boa como eu sofrer tanto, que eu não merecia sofrer, mas eu sofri resignada porque eu tinha ele, eu estava cuidando dele, eu dizia, Rafael, tudo vai mudar quando você crescer, agora eu tô determinada a cuidar de você, então eu não tô nem aí para nada, meu foco é cuidar de você. Era o que eu falava. Mas aí aconteceu isso tudo. Mas eu vou melhorar, vou começar a trabalhar, não é? E com a ajuda de vocês, que eu sei que vocês me ouvem, me entendem. Eu espero que vocês me entendam. O que eu tô falando aqui, eu tô sendo repetitiva, eu sei. Eu tô sendo repetitiva. Mas é porque eu preciso, gente, eu preciso falar. Eu preciso desabafar. Porque se eu não fizer isso, eu acho que eu infarto. Acho que eu infarto, porque eu trabalho com um médico, que é cardiologista. Eu perguntei para ele um dia se o coração da gente dói. Que o meu dói. Aí ele falou que dói. Ele disse, dói sim, ele dói. E meu coração dói, gente. Dói de um jeito. Tem pessoas que não entendem, né? Deixa pra lá, esquece. Como que eu vou esquecer um filho que eu criei até quase 18 anos, sem nunca se separar de mim pra nada? Não, a gente nunca separou pra nada. Pra nada. Pra todo lado que eu ia, Rafael ia comigo. Todos os lugares que eu ia, Rafael ia comigo. Então, como que eu vou poder... A especialização que eu fiz de psicanálise... Todo dia de aula, a gente ia, ficava lá, ele levava os livros dele, os brinquedos dele para brincar lá. Eu assistindo a aula e ele na antessala, brincando. A hora de almoço a gente ia junto almoçar, a gente voltava. De noite a gente voltava, chegava em casa 11 horas da noite, que era final de semana. 11 da noite que a gente chegava em casa, do sábado e do domingo. Era sexta e sábado. Sábado à noite a gente chegava 11 horas, nós dois. Era o meu companheiro. Vocês olharem no meu Facebook... Só tem foto minha com o Rafael. Tem com Larissa antes dela ir embora, mas depois que ela foi embora, é só eu e Rafael, mais ninguém. Só eu e ele. O tempo todo juntos. Aí como que eu posso esquecer uma coisa dessa? Como que eu posso, assim... não seria eu se eu apagasse Rafael do meu coração. Saiu com raiva, eu vou ficar com raiva também, não vou querer conversa, não vou lembrar. Como que eu não vou lembrar de um filho que eu criei até quase 18 anos, né? Porque ele saiu mês passado, vai fazer 18 anos em maio. Ficou aqui dependendo de mim. Eu dependia dele também, né? Porque era meu companheiro para todo lado que a gente ia. Fazer compra junto, fazer feira junto, passear junto. Ir para os cursos junto, ir para os congressos, ele ia comigo. Ia para congresso, ele ia comigo. Para todo lugar, Rafael comigo. E agora, de repente, assim, eu esquecer... Passar uma borracha nessa parte da minha história, como se ele nunca tivesse existido, porque eu tô sofrendo, porque me xingou, porque me abandonou. Isso vai durar tempo. Eu acho que eu nunca vou esquecer isso. Eu vou morrer lembrando
lembrando disso, lembrando dele, amando como se fosse meu filho, porque é meu filho, eu não parei, mas é meu filho. Quem me conheceu no trabalho, todos os lugares que eu trabalhava, eu levava Rafael. Todos os meus colegas de trabalho conhecem Rafael. Todos os meus colegas de trabalho. Porque quando ele não ia para a escola, eu não deixava ele sozinho, ele ia comigo para o meu trabalho. Aí a gente saía do trabalho, ia para o shopping, ia passear, a gente vivia rindo, vivia se divertindo. E de repente acontece isso, e eu esquecer, não tem condições, gente. Não tem condições de esquecer. Não tem. Não tem condições. Então, agradeço muito a vocês, a atenção, né? Eu sei que vocês vão ouvir esse vídeo. Vão ouvir esse vídeo. Eu tô tão atrapalhada que vocês não têm noção. Eu tô assim, sem chão, sabe? Eu ainda não consegui me organizar. Não consegui me organizar. Mas eu agradeço muito a vocês, a a atenção de vocês e o carinho, o carinho. Eu sei que eu tô sendo muito acariciada por vocês, com as palavras de conforto, as palavras de carinho mesmo. Eu agradeço muito, viu? Até a próxima, eu vou deixar vocês descansarem agora.